Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus caros alunos e colegas. Estamos falando novamente do nosso site euqueropassar.com.br, dando continuidade ao nosso curso de Direito Previdenciário com foco em concurso público. Pessoal, na aula passada nós terminamos os regimes do que nós temos dentro da Previdência Social Nacional. Nós vimos, em aulas anteriores, nós vimos o regime geral, nós vimos também o regime próprio dos servidores públicos, nós vimos o regime próprio dos congressistas e vimos também o regime de previdência privada. Lembrando, pessoal, cada um desses regimes tem o seu regramento próprio, mas todos eles vão se basear no regime geral da Previdência Social. Portanto, pessoal, nós passamos agora a uma segunda fase do nosso curso, que nós vamos estar trabalhando com os princípios do direito previdenciário. Muita gente vai falar assim, princípios, tal, nós vemos isso toda hora em todas as matérias e tudo. Mas é porque todos os ramos do direito, eles têm, como eu disse para vocês, aqueles princípios constitucionais que nós já batemos nas nossas aulas de direito administrativo, de direito constitucional, com os nossos outros professores. Mas nós também temos os princípios específicos que vão estar regendo todo o regramento jurídico. Então não adianta você decorar a lei se você não conhece os princípios, pois através dos princípios é que você vai fazer aquela hermenêutica, onde você vai fazer a interpretação da aplicação da lei no concurso público. Então, principalmente nas bancas mais difíceis, nós vamos observar que eles vão dar casos concretos para a gente poder avaliar. E nem sempre esses casos complexos e concretos vocês vão estar conseguindo a resposta através do regramento jurídico. Nós vamos observar também que muitas dessas regras, elas são adaptadas das interpretações da hermenêutica que nós temos dos princípios, não somente dos princípios constitucionais, mas também dos princípios específicos. E quando a gente trata de direito previdenciário, nós vamos observar que nós temos os princípios específicos, que nós vamos ter os princípios da Seguridade Social e os princípios específicos do direito previdenciário brasileiro. E nós vamos ter de trabalhá-los, pois eles são completamente diversos e diferentes dos princípios que nós vamos ter, dos princípios do direito constitucional, dos princípios do direito administrativo. Eles são próprios e eles trazem consigo essa diferença na observação da matéria do direito previdenciário frente aos outros ramos do direito. Como eu disse para vocês na primeira aula, direito previdenciário é muito diferente dos outros ramos do direito. E por isso eu vou trabalhar bastante com vocês esses princípios, ok? Pois eles são muito diferentes dos outros princípios que nós tivemos, dos princípios constitucionais, apesar de derivarem deles. Então, vamos começar a nossa primeira aula dos princípios da Seguridade Social, pessoal. Lembrando, quais que são os três sistemas que nós temos dentro da Seguridade Social, pessoal? Aliás, que nós temos dentro da Seguridade Social. Nós temos a assistência social, nós temos a previdência social e nós temos a saúde. Todos esses três sistemas, eles vão estar abarcados dentro desses princípios que nós vamos falar aqui. Nós estamos falando dos princípios da Seguridade Social. Então esses princípios, eles valem para os três sistemas de Seguridade Social que estão elencados na Constituição Brasileira, ok? Então vamos lá, pessoal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 194, parágrafo único, determina que cabe ao poder público organizar a Seguridade Social, estabelecendo os princípios constitucionais que a regem. Os princípios constitucionais previdenciários, num total de 8, pessoal, 7 previstos nos incisos do parágrafo único do artigo 194 e 1 no artigo 195, parágrafo 5º, são pautas de valores consagrados na Carta Política, referentes à Seguridade Social, sendo eles, pessoal, aqui, apesar de nós termos colocado que eles são princípios previdenciários, nós vamos fazer uma diferença didática. Nós vamos tratar esses 8 princípios aqui como princípios inerentes à Seguridade Social. E, posteriormente, nas nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar os 3 princípios que eu vou falar para vocês que são os princípios do direito previdenciário, ok? Então, quais são os 8 princípios que nós vamos trabalhar na Seguridade Social? Nós vamos falar dentro da lei. Nós vamos olhar aqui, o artigo 194, parágrafo único, incisos. O primeiro, universalidade da cobertura e do atendimento. O segundo, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Equidade na forma de participação do custeio.
diversidade da base de financiamento. E o sétimo, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Lembrando, esses são os 7 que estão elencados nos incisos do artigo 194, ok? Nós vamos observar também que, além deles, nós temos um no artigo 195, parágrafo 5º, que vai falar para a gente: nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente forma de custeio total. Calma, pessoal, eles são princípios diferentes, eles são coisas diversas de todos os princípios que nós já vimos em todas as nossas aulas de direito. No entanto, eu vou explicar um por um eles para vocês, ok? Então vem comigo que nós vamos abarcar o nosso primeiro princípio da Seguridade Social, que é a universalidade da cobertura e do atendimento. Antes de mais nada, pessoal, eu vou falar para vocês que esse princípio é um dos maiores princípios que nós temos dentro da Seguridade Social. No entanto, alguns dos outros princípios, por causa da casuística da Previdência Social, irão mitigar essa universalidade que nós temos dentro desse princípio. Mas, fora isso, vamos observar como é que ele é na sua integralidade. Universalidade da cobertura e do atendimento. Quer dizer, a universalidade ampla proteção. Desta maneira, a Seguridade Social deve dar proteção de cobertura e de atendimento, devendo ela, conforme determinação do Constituinte de 1988, cobrir todos os eventos que causarem estado de necessidade, como, por exemplo, a idade avançada, morte e etc. É o que a gente estava chamando na nossa aula de os perigos sociais, correto? Então nós vamos observar que a universalidade ela fala que a Seguridade Social ela tem de dar ampla proteção para todos que se encontrarem em situação de quê? Em situação de estado de necessidade, pessoal. E dentro desses estados de necessidade, nós vamos ver a idade avançada, a morte, a aposentadoria, a doença, e nós vamos ver as várias formas com que essa universalidade de cobertura e de atendimento ela tem de se valer. A universalidade de atendimento refere-se aos sujeitos protegidos, ou seja, a universalidade subjetiva. Ou seja, todas as pessoas em estado de necessidade devem ser atendidas pela Seguridade Social. Simples assim. Eu fiz questão de dividir esse princípio nessas duas formas, que nós vamos chamar de universalidade subjetiva e universalidade objetiva. A universalidade subjetiva, pessoal, ela vai se ligar às pessoas que devem sofrer esse atendimento universal, correto? São todas aquelas pessoas que estão no estado de necessidade que vão ser o quê? Que devem ser atendidas pela Seguridade Social de acordo com a Constituição de 1988. Já a universalidade de cobertura, que diz respeito às contingências cobertas, que é o que a gente vai chamar de universalidade objetiva, significa cobrir todos os eventos que causem estado de necessidade. E é objetiva porque diz respeito a fatos que deverão ser cobertos pela Seguridade Social. Então nós vamos ter a universalidade de acordo com as pessoas, que é a universalidade subjetiva, e nós vamos ter a universalidade objetiva, que vai ser de acordo com as situações que devem ser cobertas por esse atendimento da Seguridade Social. Então, quando a gente fala do princípio da universalidade, nós vamos ter esses dois pilares. Nós vamos ter a universalidade subjetiva, que são todas aquelas pessoas no estado de necessidade. E nós vamos ter a universalidade objetiva, que são todas as situações que devem ser cobertas, que devem ser custeadas e atendidas pela Seguridade Social. Ok? Assim, garante-se a universalidade na Previdência Social com a possibilidade de qualquer membro da comunidade poder participar dos planos previdenciários, desde que contribua para esse plano. Então nós vamos observar que a universalidade, pessoal, ela não quer dizer que todo mundo vai ser coberto por aquilo, que a Seguridade Social vai proteger todo mundo. Não, aqui quando a gente fala especificamente da Previdência Social, que nós vimos no sistema da Previdência, que era o quê? Um sistema de contribuição, o que significa a universalidade para a gente? Significa que todas as pessoas podem contribuir e fazer parte desse sistema de previdência social. Aqueles que exercem atividade remunerada já estão automaticamente filiados à Previdência Social. E aquelas pessoas que não trabalham, mas têm a intenção de participar da proteção previdenciária, poderão participar mediante contribuição. Como eu disse para vocês anteriormente nas nossas outras aulas, se eu sou um trabalhador e aufiro renda,
se eu não faço parte do regime próprio dos serventuários públicos e eu não sou daqueles que a gente falou do segurado facultativo, o que eu sou? Eu sou automaticamente inscrito no regime geral da Previdência Social. E isso eu falo para vocês, é automaticamente inscrito. Tanto que vai acontecer o quê? Se eu tiver a minha CTPS assinada, minha carteira de trabalho e Previdência Social assinada, o que vai acontecer? Automaticamente do meu salário, o meu patrão ele vai retirar o percentual chamado desconto do INSS e vai enviar para o INSS. Vai ser retido da fonte e enviar a minha contribuição para o INSS. Então eu já estou automaticamente inscrito nos quadros do regime comum do INSS, ok? Da Previdência Social. Lembrando também que quem não está automaticamente inserido, por exemplo, se eu gero uma renda, mas não através do trabalho, eu vivo de rendimentos, eu vivo de aluguel, eu vivo dos rendimentos, dos meus proventos, das minhas investidas dentro do mercado de capital. Mas eu quero sim ser protegido pelo sistema de seguridade social brasileira. Então o que eu faço, pessoal? Eu me inscrevo e começo a contribuir. Correto? Porque esse é o requisito básico para fazer parte do regime, do nosso regime da Previdência Social brasileira. Ok? Posteriormente, nós vamos ter também o princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Nós podemos depreender somente do título do quê? Que é um princípio que vai fazer valer, que vai fazer equiparar os benefícios dados às pessoas que estão nas comunidades rurais com as pessoas que estão dentro dos conglomerados urbanos, pessoal. É uma forma de se equiparar. E por que acontecia isso? Porque anteriormente à Lei 8.212, que nós vamos estar, 9.212, que nós vamos estar lá, pessoal, nós vamos estar observando o quê? E antes da Constituinte de 88, nós vamos observar que existe uma diferença de pagamento de benefícios entre a população urbana e a população rural. Correto? No entanto, isso aconteceu justamente com essa vinculação da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Nós vamos ver que as prestações de seguridade social são divididas em benefícios e serviços. Os primeiros são prestações pecuniárias, já que os serviços são bens imateriais postos à disposição das pessoas, como é o caso do serviço social, da habilitação e reabilitação social. A Carta Magna, pessoal, em seu artigo 7º, prevê a uniformidade no tratamento dos direitos trabalhistas entre trabalhadores urbanos e rurais. É o que nós vamos ver que a uniformidade ela está relacionada aos mesmos benefícios e serviços, às mesmas proteções. Ou seja, o que é concedido ao trabalhador urbano é concedido também ao trabalhador rural, pessoal. Então a gente tinha anteriormente, antes da Constituinte de 88, a gente tinha essa divisão. O trabalhador rural ele recebia determinados benefícios, enquanto o trabalhador urbano ele recebia outros. Então nós fizemos o quê? Uma equiparação. Nós fizemos com que todos esses trabalhadores recebam as mesmas proteções com a mesma equivalência, ok? Os mesmos benefícios, os mesmos serviços e as mesmas proteções dadas pela Seguridade Social. Já a equivalência, que nós vimos que esse princípio é dividido em duas partes, diz respeito ao valor, isto é, os trabalhadores urbanos devem ter os benefícios no mesmo valor dos benefícios concedidos ao trabalhador rural. Todavia, a ideia de mesmo valor significa que os benefícios serão calculados da mesma forma, e não que todos os benefícios concedidos aos urbanos e rurais terão o mesmo valor. Na verdade, pessoal, isso aqui com respeito ao princípio da igualdade, que nós não utilizamos a igualdade vulgar, nós utilizamos a igualdade isonômica, o que ela vai falar aqui pra gente? O que isso aqui vai falar pra gente? Que na verdade todos têm direito às mesmas proteções, aos mesmos benefícios e serviços, mas a forma com que isso será calculado será igual. No entanto, não quer dizer que o valor será o mesmo. Correto, pessoal? Então nós vamos observar que cada valor, cada local, o rural e o urbano, eles serão calculados da mesma forma, mas não quer dizer que o valor a ser recebido pelos mesmos seja igual, ok? Esse princípio é mitigado quando se trata do segurado especial, pessoal, já que este tem direito ao benefício no valor de um salário mínimo e não terá direito a todos os benefícios da Previdência Social. Porém, tal diferenciação está prevista na própria Constituição, em seu artigo 195, parágrafo 8º. Então, quando a gente fala de segurado especial, pessoal, ele vai ser uma mitigação deste nosso princípio que nós estamos abordando agora. Então, nós vamos observar
que dentro dos princípios da Seguridade Social, pessoal, existe uma variação muito grande frente aos princípios constitucionais albergados, os princípios constitucionais comuns. Por isso, a gente tende a dar um foco maior dentro desses princípios da Seguridade Social, ok? E eu vou continuar falando deles na nossa próxima aula aqui no nosso site, euqueropassar.com.br, pessoal, porque aqui você vai passar. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!